Olha o que fez o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos. Sim. Ex-deputado federal. O Eduardo Bolsonaro, numa entrevista ao SBT News, ele sabe em quem ele bateu? Ele escolheu 2 alvos para criticar, dizendo que essas 2 pessoas sofrem de amnésia. Ele bateu em ninguém menos do que na Michele Bolsonaro e do que no Nicolas Ferreira. Pegou 2 figuras centrais da direita brasileira, a Michele e o Nicolas, para bater, dizendo que os 2 não estão engajados a 100% na pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. A pretexto de defender o Flávio, o Eduardo Bolsonaro bateu na madrasta e no principal deputado do PL, que é o Nicolas. Será que o Eduardo Bolsonaro acha que isso ajuda? Que isso contribui? Isso ajuda o Lula. O Nicolas visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinho e falou sobre esse caso, sobre Eduardo Bolsonaro. Disse que Eduardo não está bem. Palavras do Nicolas neste fim de semana. Pois é. Aí fica o Eduardo lá dos Estados Unidos batendo no Nicolas e o Nicolas aqui tendo de responder dizendo que o Eduardo não está bem. A direita precisa, antes de cobrar do centro, vejam que doideira, né? A direita, antes de poder cobrar do Tarcísio, do Ratinho, antes de cobrar do Kassab, do Eduardo Leite, a direita precisa cobrar a si mesma. Ela não pode brigar desse jeito. O Eduardo Bolsonaro, e numa entrevista numa rede nacional de televisão, para bater na madrasta, na Michele Bolsonaro e no Nicolas Ferreira, me desculpe quem pensa o contrário, mas não é uma medida inteligente. Você pode ter todas essas críticas, e eu acho que o Eduardo está no direito dele, de cobrar um engajamento maior do Nicolas e da Michele, que de fato o engajamento está leve, precisa cobrar mais, mas não é em rede de televisão. Você não lava a roupa suja em público. Porque se a fissura da direita for nesse grau, o Lula pode encomendar o terno, porque ele vai se reeleger. Então o Eduardo Bolsonaro precisa maneirar. Porque senão já foi, né? E o Nicolas foi conversar com o Jair Bolsonaro. Quem também foi a turma lá do Rio Grande do Sul, do PL. E o que se sabe é que ele já escolheu os candidatos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Distrito Federal ao Senado. Olha o que o Bolsonaro escolheu. Escolheu Marcel Van Hatten, do Novo, e o Sanderson, do PL, no Rio Grande do Sul, como candidatos dele. Em Santa Catarina, escolheu Carlos Bolsonaro e a Carol Detone, contra, portanto, o Esperidião Amin. O Bolsonaro escolheu Carol Detone e Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. O Sanderson e o Marcel Van Hatten no Rio Grande do Sul. E no Distrito Federal, Michele Bolsonaro e Bia Kicis. Isso tudo ele falou da Papudinha. Também é notícia deste fim de semana. Vamos soltar a fala do Nicolas Ferreira, quando ele é perguntado pelos jornalistas, diante da penitenciária da Papudinha, o que ele achou das críticas do Eduardo Bolsonaro. Me parece que a resposta do Nicolas foi na veia. Vamos ouvi-lo. Eu discordo que eu tenha amnésia e que a Michele tenha amnésia. Eu me lembro muito bem de todos os anos que eu fui atacado injustamente. E diante das situações, né, que estão acontecendo, nós temos o pai dele preso, sofrendo dificuldades de saúde. Você tem as pessoas do dia 8 presas e precisando da derrubada do veto à dosimetria. Você tem o STF envolvido em diversos escândalos. Você tem o Lula literalmente fazendo de tudo para poder destruir esse país. E a prioridade é nos atacar. Então isso diz muito mais sobre ele do que a mim. E assim, bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de 3 anos que eles estão aí nessa saga. Mas, sabe, deixa a Michele viver o calvário dela. Ela, acima de tudo, é uma esposa. Ela é uma mãe que tem que cuidar de uma filha, que está vindo aqui todos os dias preparando o alimento
para o marido dela, de 70 anos, que está preso injustamente. Então, eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar. Não perder tempo com divergências. Tá errado, Nicolas, Pietro? Não, com certeza. Tá certo. Então precisa arrumar a casa e ir para a disputa. O adversário é o Lula. Não é o inimigo interno. O adversário é o Lula. O PT briga interno. Só que isso não cai no conhecimento das pessoas, né? Não vaza. Não vaza. Eles brigam lá dentro da casa, né? Isso, não pensem que o PT é um mar de rosas, porque não é. Eles vivem numa treta danada.